Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Galera, seja muito bem-vindo a mais um ano de podcast, gente. Fala sério, eu sei que vocês estavam com saudade. A gente ficou de férias um tempo aqui, de vir da mesinha, encher o saco do Gui. Mas estamos de volta para mais um ano de muitas entrevistas, muito bate-papo, muito conhecimento. Galera boa demais que eu tô tramando para trazer aqui. E tem vídeos no canal fora aqui do estúdio também, gente. A gente foi nas escolas de samba de São Paulo, em algumas quadras, acompanhar o ensaio pro Carnaval de 2026. Pelo que eu vi, tá babado, hein? Quem aí não curte o desfile, olha, vocês vão perder, porque tá muito bom, viu? Quem ainda não assistiu esses vídeos, corre aqui no canal, assiste, curte, comenta, compartilha. Faz aí pra geral, ok? Um agradecimento à minha amiga Esther, querida, pelos cabelos maravilhosos que ela me envia. Beijo, minha rainha. Gente, precisar de trança, cabelo, aplique, pompom, touca. Fala com a Esther que ela vai trazer para vocês. Ela entrega, ela envia. Então, chama ela aqui, tá? Vou deixar o Instagram dela e o QR Code também tá passando aqui na tela. Então, bora lá. Gente, hoje os convidados, estou com dois convidados essa noite, porque eu gostei tanto de trazer dupla, que agora eu só quero viver aqui, ó, na dupla, porque o papo rende aqui 2 horas. Ai, que E delícia, hoje eu 2 horas. estou com dois convidados super especiais, com a nossa amiga psicóloga, psicanalista, Aline Alves, que vocês já conhecem, e hoje trouxemos um amigo novo, José Roberto Neves. Ele que é engenheiro, vai contar um monte de coisas pra gente bem legais, e a gente vai falar também sobre saúde mental, que é o foco aqui da nossa amiga Aline, né, gente? Então, bora começar esse programa de hoje. Galera, obrigada por vocês terem vindo, aceitado o convite para conversar um pouquinho comigo. Tá bom, Ai, eu que obrigado. agradeço. Tô viciada, né? Sim. Claramente. Temos novidades aí com a Aline, tá, gente? Depois, mais pra frente, vocês vão ficar sabendo, mas vão ter coisas bem legais aqui neste canal. E a Aline tá envolvida, porque agora ela aprendeu aqui, ó, sentiu o gostinho do microfone, das câmeras, meu bem. Não quer mais parar, viu? E assim, acho que antes de começar, eu agradeço também pela oportunidade, né? De você confiar no meu trabalho. Acho que deu match, fez sentido o perfil. Eu acho que também disseminou bastante as informações, a galera gostou, né? E pra mim tá sendo um desafio ainda, né? Porque cada vez que eu venho aqui é um tema diferente, a gente se engaja, estuda, então são coisas novas que também eu vou aprendendo, né? Mas vamos lá. Pensando agora no mês de janeiro branco, como não falar da saúde mental? Embora a saúde mental seja uma temática que a gente pode pensar aí todos os meses da vida. Sim, eu acho que é uma coisa que a gente que hoje, né, em dia tá muito em alta, graças, porque não se falava muito sobre, né, saúde mental, era todo mundo taxado de doido e cansado. Sim. Ai, tá assim porque tá cansado, ai, tá assim porque é Hum, doida. Então, era meio assim uma taxação, não lembro o nome que é da uhum, palavra, mas vamos dizer que é isso. uhum. Mas antes de a gente entrar na pauta da noite, eu quero que o nosso amigo se apresente, Zé. Você tinha me contado que você é formado. Então me conta um pouquinho sobre a sua formação. Que a Dalila a gente já conhece. É, gente. Quem não conhece, volta aí há É, 3, 4 programas é, atrás, que ela veio só, veio com exatamente. A com a Manu, Com a Manu. Manu. Manu, um beijo, viu? Te espero nossa, ela de vai novo amar. aqui, tá? Porque eu adorei te receber. Quero que você volte. Então conta pra gente um pouquinho da sua formação, Zé. É. Ah, no início eu era projetista, né? E busquei graduação em engenharia, né? E mesmo assim eu sempre gostei de estudar, eu era muito curioso, busquei fazer pós-graduação em gestão de projetos. E no último ano, até por incentivo da minha amiga, eu comecei a fazer uma pós-graduação também em engenharia de segurança do trabalho. Por quê? Porque isso tem muito a ver com o foco que a gente quer levar assim, nos nossos projetos. Nossa, o sonho da vida. Meu pai não, meu avô. Eu chamo meu avô de pai. Né? Ele era, assim, alucinado pra ser engenheiro. Nunca quis, fui fazer letras. Ah, mas é muito bom também. Tudo a Tudo ver. a ver, combina, né? Letras com engenharia. Mas, pai, deveria ter insistido mais, viu? Porque hoje eu me arrependo. Mas você fez engenharia de robótica, né? Sim, Em robótica, em que fala. robótica. Eu trabalhei durante muito tempo em área médica, com desenvolvimento de ventilador pulmonar, máquina de Legal. anestesia. Então isso acabou me ajudando no desenvolvimento dos equipamentos também. E qual essa decisão, assim, de mudar
engenharia do trabalho? Na verdade, o que me chama bastante atenção é a gestão de risco, Uhum. porque hoje as normas regulamentadoras exigem, né, que tenha gestão de risco, e também o tratamento estatístico de dados, né? Porque a gente tem que transformar tudo aquilo que é qualitativo na área de psicologia Uhum. para um valor, para Sim. trazer isso de forma de indicadores, de gráficos, de uma forma que as pessoas consigam entender isso de forma quantitativa. Então, isso acabou me chamando a Aí atenção. você e a Aline casaram as ideias, um Na Exatamente. complementando verdade, o a gente outro. trabalhou juntos na última empresa, É. né? Eu trabalhava em RH, como eu já falei Sim. aqui, e o José Roberto, ele era da parte de engenharia. Então, a gente foi paulatinamente construindo uma relação. A questão da NR1, eu acho que veio mais por uma dor de experiências minhas, que ao ser compartilhada com ele também tocou em experiências dele, e aí a gente uniu a parte psíquica com a parte prática de indicadores, porque assim, a parte da lógica, o Zé é maravilhoso. Eu gosto de analisar dados, mas não me Sim. pede para fazer porque eu sou péssima. E aí, em contrapartida, a Exato. parte de análise no sentido mais subjetivo, o Zé não alcança, porque é uma outra forma de ser, Sim. e eu acho que isso a gente se complementa, É, né? acabou. É É bastante interessante porque geralmente o que as pessoas acham radicalmente é diferentes radicalmente. um do outro. Não, o engenheiro é racional, é aquilo. Aí depois eu comecei a entender o universo É que a Aline foi. mó Eu falei, fofinho, né? não Racional. é, é extremamente trabalhoso Sim. essa área de psicologia, né? E eles têm que ser muito racionais, muito Sim. mais que talvez Sim. os engenheiros. Achei bem interessante isso. Eu não sei se eu consigo ser racional, não. Eu sou muito emocional, então acho que não daria bem, assim, entrando nessa área, assim, não. Porque eu acho que eu me envolvo demais na vida, assim, no que a pessoa tá me contando. Mas a gente Eu se acho. envolve. A questão é você entrar e sair. Você não pode entrar e ficar. Acredito. Aí já é outra coisa. A gente Acredito que eu entra ficaria. também, a gente Ficaria sofrer. vai Nossa, acho que junto, você sofre mas você junto, tem que assim. sair, Ai, meu Deus, não sei. Acho que né? eu ia mais pra área do Zé, assim, Eu, a área de é, dados, Mas né, o mas Zé é assim. bem emotivo, viu? eu, Eu até acho que mais do que eu em vários aspectos. acho que a gente vai aprendendo algumas É, coisas, né? Porque separar o emocional do restante também é muito difícil, né? é. Nossa, demais. É. Mas aproveitando o janeiro branco, né, que tá finalizando agora, acredito que esse episódio saia, já tenha passado o janeiro branco, Sim, que é sobre a saúde mental. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental no ambiente de de trabalho, trabalho. né? Então me conta ali, qual que é a importância, assim, da saúde mental dentro Conto. das organizações? Alô, É, patrão! eu vou pegar o gancho de uma palavra que você usou. Eu sou dessas, né? Sim. Já sabe. Você usou a palavra cansaço. E acho que todo o panorama de fala aqui vai ser muito nesse lugar, né? Quando a gente pensa em saúde mental no ambiente de trabalho, a gente precisa levar em consideração como é esse ambiente, né? De que forma que é esse ambiente, como essas pessoas elas são conduzidas, essas pessoas têm pares, essas pessoas não têm pares, a empresa tem programa de saúde mental, não tem programa de saúde mental, tá de olho nos indicadores de absenteísmo, indicadores de acidente de trabalho, de afastamento, etc. Acho que o enfoque da conversa, da qual eu até gostaria de me aprofundar um pouco mais hoje, olhando a saúde mental, mas trazendo o burnout como destaque, porque o burnout é uma doença ocupacional que é oriunda do ambiente de trabalho. E uma das características do burnout é o cansaço, mas um cansaço que leva o sujeito à exaustão, né? Eu acho que ao longo das conversas aqui a gente vai pensar juntos, o Zé também vai trazer, porque Uhum. como essa parte de NR1 vai entrar, quais são essas práticas também para que a gente possa avaliar esse funcionário dentro do contexto e Exato. quais são as medidas também, né, para que a gente possa contribuir para uma melhoria de bem-estar Sim. para eles, né? Eu vou começar falando um pouco sobre o que é o burnout. Talvez eu consiga responder no meio do caminho a sua pergunta.
né? Você sabe que eu É sou assim. psicóloga, gente. Ela Gente, começa aqui, Eu ó. sou Tá assim, lado a lado com os eu filósofos, vou ó. Aqui, ó. assim. Então, burnout, para iniciar, um esgotamento psíquico oriundo de uma exposição excessiva de estresse no ambiente de trabalho, que leva o sujeito ao colapso e à exaustão, né? Ponto que talvez, se você chega ao colapso e exaustão, é sinal de que a empresa não está prestando atenção nesse colaborador, né? Acho que tem um ponto. É uma doença ocupacional que já vem sendo aí considerada como doença ocupacional desde 2022. A gente vai trazer alguns gráficos também, que eu acho que é legal falar sobre, mas eu queria fazer uma diferença, né? O que, que é um cansaço e o que, que é um cansaço relacionado ao burnout? Bom, você teve uma semana de trabalho super demandante, fez várias atividades, desafios, planejamentos, projetos, entrevista na escola de samba, tananã, vai gastar energia, né? Você vai colocar a pulsão parcial aí no mundo para você poder fazer as coisas. E aí você precisa daquele momento que você sabe bem de se recolher. Passar o final de semana dormindo, descansando com a família, brincando com os filhos. E aí na segunda-feira, a bonita levanta, bem princesa, passa a maquiagem rosa e vai revigorada trabalhar, motivada e engajada. Quando a gente fala do burnout, é um cansaço excessivo que ele transborda o tempo que o corpo precisa para ficar bem. O burnout ele já Uhum. está ali em ebulição, né? Pegando fogo, colocando um pouco da tradução do que significa a palavra. Então, ele também é atrelado a outros tipos de sintoma, sendo o desinteresse, a falta de foco, a falta de concentração, a fadiga excessiva, o desânimo, aspectos mais ansiosos e depressivos, aspectos relacionados a questões gastrointestinais, até porque o intestino é uma fonte de Nossa. descarga, né, de muito estresse. Falam que o intestino também é um segundo cérebro, né? Assim como o útero, o intestino também tem uma questão que fala sobre isso. E acho que eu falei das crises de ansiedade. Isso são indícios de burnout, mas aí a gente precisa fazer um PS, porque você pode ter uma deficiência de vitamina B12, né? Tava até falando pro Zé. Tá um Uhum. pouco mais anêmico, tá mais deprimido e ansioso, e isso se misturar com burnout. Então, você precisa procurar um psiquiatra para que ele possa fazer esse diagnóstico mais preciso. Então, aí eu coloquei a diferença, né? Como eu disse, o burnout ele realmente chega numa condição onde esse colaborador já está no limite. Então, a gente parte do pressuposto que as empresas não estão prestando atenção nos colaboradores, tá? E aí a gente pode pensar em quais são os perfis mais comuns que podem estar mais propensos ao burnout. E aí eu vou usar dois tempos para você entender melhor onde eu quero chegar. Tem um sociólogo que eu até postei ontem, que eu gosto muito, Byung-Chul Han, que ele é coreano. Ele fala da sociedade em dois tempos. Primeiro ele fala da sociedade disciplinar, tá? Que é uma sociedade muito do negativo, da regra, aonde tem uma rigidez maior, né? Não é tão liberal. Por que a sociedade do negativo? Porque quando ele fala dessa sociedade do desempenho, já é uma sociedade que eu já trouxe essa expressão aqui, mas do excesso de positividade. A sociedade do desempenho também é a sociedade do cansaço. A sociedade do desempenho, ela produz sujeitos performáticos. E aí a gente pensa naquele imperativo de que o sujeito ele tem que fazer, ele tem que produzir, ele tem que entregar, né? Esse sujeito que entra nessa condição mais automatizada, ele se distancia da própria subjetividade e ele entra num lugar onde ele está numa lógica muito mais de ter e não ser. Em detrimento disso, esse sujeito também vai adoecendo, porque ele está num lugar, ele está num contexto empresarial distante de si mesmo. Quando você está distante de si mesmo, você não consegue entender, por exemplo, e se questionar quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, o que você quer da vida, o que não quer, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz, né?
Então, essa sociedade, ela prega esse sujeito performático, e aí eu até coloquei uma expressão aqui que a gente vê muito, no pain, no gain, I can, né, eu consigo, yes, I can, entre outros jargões que vai colocando esse sujeito num lugar muito performático. E aí é onde é que a vaca vai pro brejo. Se você associa a sua importância no lugar de utilidade, logo, se você não desempenha, quem é você? Posso fazer uma pergunta? Pode, você tá de Pode? microfone? Não. Mas eu acho que vale a pena acrescentar. Eu já li um pouquinho sobre o Yang Han, mas numa estética de uma moça chamada Liv Strongest. Ela fez análises com base nele e ela comentou muito sobre ele, comentando sobre a sociedade do desempenho. O lance do burnout entra naquilo da liberdade. Por exemplo, numa sociedade mais antiga, onde a gente não estava nesse capitalismo tardio, um escravo, ele tinha o patrão para culpar. E aí o lance de você ser livre, chefe de si mesmo no capitalismo, não causa isso em você? Porque se você caça, a culpa é só sua. Causa. Peraí, que eu acho que agora o pessoal de casa vai ficar sem entender um pouco, porque o Gui tá sem microfone. Mas vou dar uma resumida básica no que o Gui perguntou, Eu entendi a sua pergunta. que as pessoas tinham quem culpar antigamente sobre esse excesso, Sim, e hoje em dia não tem mais. Ele citou ali os escravos, que tinha como culpar os patrões. sim. Os patrões. É, Whatever. E aí, e a Aline agora vai responder. E hoje em dia não tem isso. Agora a Aline vai respondê-lo. eu vou Arruma o microfone, Guilherme. Vou tentar responder. Eu acho que o que você traz, a gente pode pensar lá na Revolução Francesa, né? 1789, aonde a gente tinha a lógica de reis, De reis, tinha rainhas, a igreja, a os igreja, exércitos e aí a burguesia, a aí que vinha. burguesia, e aí os operários seguiam a norma. Nessa entrada aí, a gente está pensando, Revolução Industrial do século XV, XVIII, né? Onde Sim. já vem, aí tem o capitalismo, aí tem esses modelos mais neoliberais, onde realmente coloca o sujeito como gestor de si mesmo, aí pega, né? Pega no sentido de, putz, se eu não performar, se eu não for dono, né? Autônomo de mim ou produzir o que eu sou, né? Porque daí eu já não tenho mais essa dependência, não sei, né? Desse outro. Eu não sei se responde a pergunta, mas tem uma diferença muito absurda, né? Até porque se a gente for pensar, os tipos de adoecimento antes de 2020 era muito mais relacionado à parte ergonômica, muito mais relacionado à parte física. De 2022 para cá, de 24, o índice relacionado a doenças ocupacionais aumentou substancialmente. Para você ter ideia, o top one dos níveis de afastamento hoje é por conta de estresse, né? Então, você vê como essa lógica capitalista e neoliberal, o que ela também desencadeou nesse sujeito. Gui, eu respondo a sua pergunta? Responde bastante, sim. Tá. Nossa, aí você tem que cortar isso, né? Não precisa, que a gente vai lidiar no corrido. Na verdade, a gente tinha conversado A gente estava sobre esse falando assunto. sobre essas mudanças. E aí tem um ponto também que é o período pandêmico. Né? A gente olhou os dados lá em 2020 para 2022 na pandemia. O índice aí a gente tem a tendência, a gente tem tecnologia, a gente tem esses modelos novos de trabalho também, né? Que é o modelo mais online, onde o sujeito coloca a roupa do trabalho em casa, só que ele esquece de tirar a roupa do trabalho, no sentido subjetivo. Então, a coisa também fica muito misturada. Eu estava até conversando com o Zé esses dias e a gente estava falando exatamente sobre o home office, né? Exatamente. Para mim é muito complicado, porque eu acho que se você não tiver um espaço que você entra no horário e você sai no outro horário, fica muito difícil. Porque, por exemplo, eu em casa, a gente tem o escritório do meu marido, ele fica lá trabalhando, vivendo a vida dele. Se eu tenho que trabalhar em casa, eu tenho que arrumar um espacinho para mim dentro do meu quarto. Aí eu vou beber uma água, vejo uma louça, já me incomoda. Eu passo no banheiro, vejo o banheiro sujo, já me incomoda. Então, home office pra mim não funciona. Sim. Mas tem gente que, tipo, começa a trabalhar às 7 horas da manhã e não tem hora pra parar. Não para. Funde, né? Como você falou, funde ali
o trabalho com a casa e não desliga desliga. nunca. Quando começou a pandemia, a gente teve até um problema de saúde em casa referente a isso, porque começava a trabalhar muito cedo, tinha projetos para entregar, várias coisas para fazer e não tinha hora para parar. Era o tempo inteiro na frente de um computador. Tanto que meu marido quase teve uma parada cardíaca porque por conta do Por conta estresse de mesmo. estresse mesmo. Hipnotizando. E meu marido é super novo, ele não tinha nem 30 anos, então foi estresse, E super. normalmente você não vai percebendo, acho que porque você tá tão misturado ali com as rotinas diárias, e de novo tem o que eu disse, voltando um pouco no gancho do Gui, olha como a norma é importante. O que tinha numa sociedade mais disciplinar, a norma, a lei, né? Essa coisa mais privada, mais rígida, né? Talvez ela tinha mais uma base de contenção, claro que eu imagino que os sujeitos eram mais reprimidos, mas tinha uma contenção, né? Tanto que eu não sei se naquela época se falava de doenças, né? Talvez outros tipos de doença, né? Não tenho muito argumento, embasamento para entrar nisso, mas você consegue ver disparada a diferença agora, né? Sim. Sim, Nesse tempo. Então a gente, poxa, o cansaço é um sintoma da sociedade atual, da modernidade líquida, né? Como diria um sociólogo que eu gosto muito, que é o Bauman. As coisas, elas são muito efêmeras, né? A gente vive na era da pressa. Você não tem tempo para pensar, né? Que aconteceu com o seu marido. É tão automatizado que você subtrai a sua subjetividade e você vai fazendo as coisas sem parar para pensar. E aí o que que acontece? O corpo entra em colapso, exatamente. porque alguma coisa precisa acontecer para que esse sujeito interrompa, né? Que foi o caso dele, com algum tipo de questão. Eu também já passei por uma situação, porque eu já tive um burnout também. Eu não sabia o que era, tanto que eu falo, meu interesse é por uma vivência na carne viva mesmo disso, né? Então, fora no consultório, o que você recebe de gente não é assim brincadeira, viu? Eu imagino. Muito assim. Eu imagino, porque a gente tem muito contato, assim, com os colegas, né, que ainda trabalham em empresas, CLT, ou mesmo dentro de prédios públicos, é complicado. É uma cobrança sem fim, então a pessoa fica esgotada mesmo. E a gente viu que, acho que a galera do banco, né, pelo indicador, o Sim. serviço bancário é um dos contextos de mais estresse, Os de que mais afastamento. geram Caramba. demanda. Tenho aquela referência do Smart Lab que a gente mandou para você. Contexto, acho que eu não lembro qual é o outro, não sei se tem algum contexto público, mas banco também tem, né, privados É o privado e o serviço público. Sim, É. sim. Assim, É impressionante. surreal. Antigamente se romantizava muito, né, Sim. esse tipo de trabalho. Sim. Mas, meu, é Quem não absurdo. queria ser bancário? E aí eu acho Exatamente. também que tem uma coisa, acho que também tem um outro lado, né? O quanto tem uma lógica de você. E quanto tem ganhos secundários também essa condição. No sentido de, vamos lá, vamos fazer mais umas provocaçõezinhas aqui que eu gosto. Imagina se você tem uma questão sintomática de precisar de reconhecimento, aonde o trabalho é essa via que te dá. Então você imagina que esse sujeito ele vai performar mais ainda para ter Pra ter isso. o reconhecimento. Porque essa coisa de você achar que você deixa o seu lado pessoal e leva o lado profissional para o trabalho, me faz até lembrar de uma série chamada Ruptura, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Esse sujeito se desliga da vida pessoal e ele vai para o trabalho. Aí, quando ele volta para a vida pessoal, ele se desliga do trabalho. Literalmente é uma ruptura, né? Esse sujeito é um sujeito ali literalmente cindido. E aí tem uma crítica ferrenha, né? Desse excesso de produtividade e o quanto fica o bem-estar desse colaborador. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é, às vezes também, esse sujeito de desempenho, ele pode ir por algum tipo de compensação psíquica, né? Tipo, eu sou reconhecido no trabalho, pode levar a algum tipo de organização defensiva, o próprio falso self, que eu já falei, né? O quanto ele se sustenta também nas organizações. Por quê? Porque na organização você tende a ser mais racional, então o falso self ele se adequa muito a essa questão racional. Então,
essa sensibilidade também de perceber o quanto isso também é ganho secundário. E o quanto tem gente que se adapta super bem a esses ambientes mais estressores, claro, oriundo a questões mais primitivas, né? Então, tem um misto aí. E aí, claro, para deixar muito frisado aqui, eu não estou demonizando o trabalho, porque ele é um meio para um fim, né? Freud até fala no Mal-Estar da Civilização que para a gente viver em sociedade, a gente passa assim por um estado mais de infelicidade e desconforto. E a gente precisa redirecionar os nossos impulsos instintivos, toda a parte parcial das pulsões, de forma sublimatória, ou seja, você tem que colocar essa agressividade de forma criativa no mundo, porque senão vira uma bárbare, né? Você vai matar todo mundo, né? E nesse Amo, podcast o Guilherme tem que estar aqui na mesa. amo. Né? O Gui gosta? Porque é uma coisa que tem que estar. Eu amo. Então, assim, para você ser socialmente aceito, você tem que sublimar. Sublimação é um mecanismo de defesa que Sim. Freud fala que é mais maduro, onde esse sujeito vai colocando a energia parcial na arte, no podcast, no trabalho, né? E eu acho que é o ponto. Então, o trabalho também é fonte de prazer, é fonte de sublimação, é fonte criativa, é fonte de coisas que você pode produzir, fazer nascer, né? Tem isso também, mas o quanto a gente precisa fomentar que esse ambiente seja suficientemente bom para que esse sujeito consiga produzir, criar, existir, ser, sabe? Sim. Para além do ter. Você tinha falado sobre, dentro da empresa, eles terem programas de saúde mental. O que seriam esses programas, Aline, que as empresas poderiam ter? Olha, acho que entra um pouco no do Zé, acho que o Zé pode também falar sobre isso. Como medida estratégica de resultados de NR1, né, o Zé vai falar um pouco sobre o que é, a gente tem como sugestões, por exemplo, programas de bem-estar para o colaborador. O que é isso? A gente pode pensar em plantão psicológico, roda de conversa, sensibilização, ter um lugar de cuidado, de escuta, né? E sei lá, um programa relacionado para as lideranças, porque a coisa é up-down, né? É sempre de cima para baixo, você precisa ter uma referência. Isso a gente está falando dentro das empresas, né? Não um gestor de si mesmo. Foi até o caso que o Gui comentou. Mas, assim, você precisa ter uma referência que dê a continuidade para que você também possa ter essa relação de confiança. Deixar que esse sujeito possa se expressar, dizer o que sente. Um trabalho coletivo, porque hoje a gente tem um sujeito multitarefa, que faz tudo muito sozinho, isso também sobrecarrega, né? Como é que tá essa divisão de estruturação de trabalho? Como é que tá a questão de reconhecimento? E eu não estou nem falando de valores, tá? Talvez de valores mais subjetivos e pessoais, porque o reconhecimento ele é algo importante. O que não dá é você ficar dependente disso o tempo todo, né? Aí já é outra esfera, né? Programas de one-on-one, que eu acho que é interessante. Que mais? Um trabalho legal de endomarketing, onde você pode fazer ações criativas e engajadoras para os colaboradores poderem participar. Um ambiente saudável. Acho que o limite, um horário de entrada, um horário de saída, como que é esse ambiente, como é a Acho que estrutura, tem que reestruturar todas as empresas. Tem parte sabe? de comunicação também, né? Mas, ó, Então, eu posso porque, te falar olha, uma coisa? A gente veio de uma empresa que, embora tivesse alguns buracos, como todas têm, não eram grandes programas, mas a gente tinha um RH lá muito ativo, com uma escuta muito ativa, que acolhia. E eu não estou nem falando de reconhecimento financeiro, porque
por ser uma empresa com uma estrutura menor, mas eles trabalhavam com outros tipos de programa de engajamento que potencializavam muito a parte criativa dos colaboradores. Então, lá tinha muita melhoria contínua. Ah, legal. Então, tinha um trabalho muito hands-on, onde os colaboradores criavam melhorias contínuas para os seus departamentos. Tinha esse espaço onde eles podiam, eu sempre dizia isso, sabe? Onde eles podiam existir. Isso é muito Você importante. não roubava a subjetividade do carinha, entendeu? Tipo, ó, o que você acha? Putz, o que você pode melhorar aqui? Aí a gente dava premiações simbólicas para eles, algumas em dinheiro, tinham projetos maiores. Então, quando tinham ações, Dia da Mulher, Outubro Rosa, tananã, tinha também ações pontuais, aniversariante do mês, sabe? Que você mostra para o colaborador que você tem um cuidado com ele. Porque, veja, um colaborador adoecido, ele só vai trazer prejuízo, de fato. Vai sobrecarregar se ele tem uma equipe. Se ele for sozinho, ferrou mais ainda, porque não vai ter backup. Então, tudo gira em torno da saúde do trabalhador, para que a coisa comece a engrenar. A gente é substituível, claro que é. Mas eu acho que a lógica, pelo menos na minha concepção, não, é muito feroz do descarte, sabe? E lá realmente era uma empresa que tinha. A gente não chamava programa de bem-estar, mas a gente sentia, porque isso vinha também de algumas lideranças. O quanto eles consideravam a importância de olhar, de cuidar. E de verdade, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. A gente sente quando é de verdade, Isso é verdade. sabe? E Isso quando muito não é real. também. Então, lá a gente tinha um índice muito baixo de absenteísmo, de turnover, muito baixo. Ninguém se falava de turnover lá. As pessoas saíam porque chegavam num determinado momento onde já não tinha mais para onde ir, né? Acho que isso aconteceu também era Isso vai comigo, acontecer em toda empresa, né? Se a gente está falando de uma empresa pequena que não tem programas de sucessão de carreira, onde chega uma hora que você Sim. sufoca, você asfixia, você não tem para onde ir, aí você sai. E acho que lá era mais isso, porque lá era uma escola onde você experimentava muitas coisas. Então, tinha essa ideia muito mais de utilidade, de importância, sabe? De importância. Ó, o seu trabalho é importante, é, você contribuiu nisso, você fez aquilo, esse reconhecimento. Então, cara, isso faz muita diferença, né? Então, talvez a gente pode pensar em programas de bem-estar que olhe, que vise esse cuidado. Assim, na pele viva, que esse funcionário possa experimentar isso, né? Você tinha falado que você tem alguns dados de afastamento, você quer apresentar pra gente Você esses quer falar, dados? Zé, um pouco? Porque eu tô Monopolizando resistindo. a. Não, mas eu gosto de ver ela falando. Não, Mas, mas acho que você tem que existir também. sim, mas é que a gente vivenciou isso numa empresa em comum, né? Hoje eu vivencio isso numa empresa nova que tem esses espaços de reconhecimento também. Que bacana, hein, É, gente? é que hoje eu consigo enxergar isso de uma outra forma também, né? E eu vejo a importância disso e eu vejo o quanto aquele trabalhador, aquele funcionário, né, colaborador, né, vamos falar assim, ele se sente acolhido dentro desses programas, né? Então é extremamente importante que as empresas criem mesmo esses espaços, né? E falando de indicadores, realmente é isso. Quando você vê turnover muito alto, quando você vê afastamentos pelo INSS, acidente de trabalho, você pode começar a olhar ali naqueles indicadores que vão ter problemas, né, não só ocupacionais, mas também psicossociais, que precisam ser tratados, né? E é aí que entra essas tratativas que nós precisamos. Mas como a gente vai ver isso? É através de indicadores, né? E pensando aqui nos indicadores, É. né, do INSS, que É. ela. INSS não, né? Do Smart Do Smart Lab. Lab, que a gente estava discutindo juntos. É. Consegue trazer um pouquinho? Consigo. O Smart Lab ele traz os dados do INSS, né, através de dashboards muito bem elaboradas, né, e a gente, dos últimos 13 anos, né, se eu não me engano, 12 anos, e a gente vê que existe, por um bom período, uma estabilidade dos números. Só que
em 2024, só para você ter ideia, é em torno de, todos os anos, em torno de 200 mil, 180 mil pessoas, né, que tinham afastamento. Isso relacionado ao afastamento Afastamento emocional. emocional só. Tá. Isso nem a gente tá falando dos outros, tá? Dos outros problemas. E em 2024 foi 472 mil pessoas. Nossa. É extremamente grave isso para nossa sociedade, né? Eu não lembro exatamente o número, mas são bilhões de horas perdidas. Lá eles colocam a É. quantidade de horas perdidas. Bilhões de horas perdidas para a sociedade. Então imagina quanto é o prejuízo financeiro para o país, né? Mas será que esse aumento no índice de afastamento seja porque estamos falando muito mais sobre a saúde mental? Então, seja por isso que aumentou o índice de afastamento pela saúde mental? Olha, Porque antigamente, faz sentido. né, Faz a gente sentido. Eu acho testado. eu acho que faz sentido, sentido. porque quando a gente olha, né, nos últimos tantos anos que eu não vou me lembrar de cabeça, que a gente tem aí um afastamento bem substancial por coisas relacionadas à parte ergonômica, né? O índice aí é braço quebrado, pulso, blá, 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 né? Né? Essas coisas. E eu acho que depois da pandemia, as pessoas ficaram confinadas e não tinha muito o que fazer. Acho que elas começaram a se convidar a olhar para si, né? Ou se não se convidaram, a coisa Olharam do mesmo olhar jeito? do mesmo Olharam jeito, do porque não mesmo tinha o que jeito. fazer, porque não tinha um rolê para ir, né? Sim. Eu acho que isso acabou. Aí entrou até, claro que eu vou puxar sardinha, né? Mas entrou muito o trabalho do psicólogo, né? E acho que muitas ações para poder se humanizar. É claro que tem esse estereótipo que você disse no começo, você é louco, né? Só que tinha uma coisa também, eu estava conversando isso com o Roberto. Antigamente, tinha uma dificuldade muito grande de afastamento quando você ia numa classificação de CDF, né? Que estão lá mais. É a saúde mental? São doenças, depressão, ansiedade, blá, blá, blá. Hum. Porque como isso não era muito. Como isso é do campo mais subjetivo, a coisa era mais, sei lá, o cara chegava mancando com o pé quebrado, ele conseguia um afastamento muito mais rápido do que um cara que estava passando por uma crise de estresse ou crise de Que nem sabia ansiedade, explicar o que que estava não sabia, sentindo, né? que ainda não se consegue nomear muita coisa. Se você chega em ápices assim, é porque você ainda não. Falta bastante simbolização, nome, mas enfim. Então, eu acho que nesse ponto você tá certa. Agora, também tem um ponto, né? Agora eu acho que os afastamentos eles são mais recorrentes porque agora se leva mais em conta, né? Sim. Porque eu não sei, antes, de fato, eu acho que isso não acontecia e eu digo até por experiência própria, porque já trabalhei a vida toda em RH, voltava várias vezes atestado, né? O auxílio doença era negado do colaborador porque eles entendiam que tipo ele estava em condição para voltar a trabalhar, mas por quê? Porque o CID era, sei lá, um CID F43, o cara tá estressado, sei lá, um F32, o cara tá com depressão, mas é um A episódio, mão enfim. tá ali, o pé tá ali, então vai trabalhar. Tipo, Era assim, né? um F41, o cara tá com transtorno ansioso, mas daqui a pouco as coisas voltam. Respira 3 vezes, vai. Você vê uma coisa que faz muito sentido. No Brasil, a gente começou a falar de psicossocial faz pouquíssimo tempo. Foi em 2024. Nossa, gente, muito recente. Na Europa, já começou nos anos 2000. Na Espanha, já tá desde 1993. Mais de 30 anos já. Então, você vê, a gente começou agora a falar disso. Então, E eu acho que a urgência, né, de falar disso também é olhando os gráficos, né? Assim, a diferença de um ano para outro, É comparado gritante, gente. comparado o índice de afastamento das questões ergonômicas, onde fica ali entre 19 milhões e 20, 190 mil, né? 190 90 mil, mil, comi uma bola de no zero. ano, né? No ano. O de transtornos mentais, assim, é gritante. Absurdo. Vocês acham que essa geração mais nova, da galera de 20 anos, 25 anos, tem muita influência em questão a isso? Uhum. Porque é uma geração que não leva desaforo pra casa. É uma geração que se você falar, você tem que me entregar isso hoje, ela fala, beijo, tchau, fui. Não fica pra... E a gente não. A gente que é um pouco mais velha, a gente engolia muito sapo.
A gente deixava tudo muito preso na garganta, Geração né? Nutella. É, A minha geração foi uma geração que foi ensinada a obedecer. Foi a Exatamente, sociedade da sim. disciplina, É, né? Sim. a sociedade É disciplina. o que eu falo, por exemplo, a minha avó. Eu nunca vi minha avó falar que tava cansada. Eu nunca vi a minha avó falar Mas que tava será que ela cansada. dava essa permissão? Não, jamais. A minha avó, ela foi Porque criada em fazenda, plantando, cuidando de bicho. Minha avó perdeu um braço com 18 anos. Eu nunca vi minha avó reclamar na vida, de nada. Minha avó teve câncer, faleceu, a gente descobriu o câncer dela já em fase terminal. Porque ela não reclamava. nossa, que foda. Ela sentia, mas não reclamava. Ela não foi autorizada, né? Não, jamais. Ela foi falar, calada. sentir. Então, eu acho que essa geração, isso por do exemplo, a geração câncer, né? Guilherme, pra baixo. O Guilherme é novinho, tem os seus Ih, 25 Guilherme. anos. 25, né, Gui? Ih, Guilherme. 25 anos pra baixo. Jovem senhor. É uma geração que tem voz, que sabe falar, que sabe retrucar, que não aceita ser calado. Então, eu acho que tem muita influência deles nessa questão de falar mais sobre as doenças. Eu acho que é que hoje a coisa tá muito mais. Você tem muito mais circulação de informação também, né? Também, isso ajuda Sim. muito. Você vê aí vários programas de saúde e bem-estar, eu falo da TV, você vê psicólogos falando, psicanalistas. Então, eu acho que hoje está mais democratizado, eles disseminam mais, né? Do que antigamente. Antigamente era tabu, né? Sim, Você falou da demais. sua avó. Principalmente É porque, uma lógica assim, do silêncio. Pra quem não estudava, não estudou Né? psicologia, nunca entrou numa sala de psicologia, a única pessoa que a gente conhece é Freud. Ai, amo. Acabou. Não amo tanto, adoro falar sobre, mas não Eu amo. gosto. Mas é a única pessoa que a gente conhece, que a gente critica, que a gente fala sobre, mas e o resto da psicologia? Porque não se resume ali em Tem Freud, muito né? mais coisas. E a gente não tinha esse diálogo aberto, né, pra falar Sim, sobre. sem dúvida. Na verdade, Zé, vamos falar um pouco sobre a NR1? Vamos. Bora. O que é a NR1, Zé? Vamos explicar pra galera. A Aline já mencionou várias vezes ali no discurso dela a NR1, mas explica pra gente direitinho. É bastante interessante, porque todo mundo fala muito de NR1 hoje, né? A gente, na parte de RH, né? SST, né? Que é Saúde e Segurança do Trabalho, né? Mas o que é NR1? É uma norma regulamentadora que já existe há muitos anos, né? Só que em 2024 ela sofreu uma revisão importante, que foi exigir que se trate os riscos psicossociais, né? E ela não é uma norma que regula outras normas regulamentadoras, né? Que são 38, na verdade. E a norma que também é relacionada a esse tratamento, né, dos riscos é a NR17, que é de ergonomia, né? Dentro dessa norma de ergonomia, né, a gente vai falar sobre a análise ergonômica preliminar e exigir que fosse incluído também os riscos psicossociais. E como é que a gente vai fazer isso, né? Através de questionários, através de análise dos dados, de como é que fala? De indicadores de afastamentos e tal. Sim. Então vai juntar tudo isso nesses relatórios. Uma outra também condição da NR1 é que esse acompanhamento deve ser contínuo Dentro da empresa. dentro da Porque empresa. assim, a gente conhece muitas outras NR, né? Que são as normas ali, por exemplo, de uniforme, de não sei o quê. Exato. Que a gente conhece mais. Essa é muito recente, Zé? Essa revisão é bem recente. Foi em dia do psicólogo, né? Final de agosto de 24. Agosto de 24. Agosto de 24. Ela entrou em vigor, na verdade, agora em maio ela de vai 25, né? Passa esse período agora de um ano para as empresas se adequarem, adequar os né? processos dela, né? E a partir agora de maio, a partir de maio de De 26 26 de pau na maio de máquina. 2025, ela passa a vigorar. Caramba. Então as empresas podem ser muito autuadas, recente, né? gente. É Sim. muito recente. Então, do mesmo jeito que o engenheiro chega na obra e vê o funcionário sem o talabarte, sem o capacete, sem o cinto de segurança, multa, também vai ter uma fiscalização que vai chegar na empresa e a empresa não Pode tiver ser multada também. todos esses diagnósticos, Exatamente. vai ser multada também? Também. Sim. Por quê? Depois você faz todo o levantamento de dados, né? Eles vão gerar alguns indicadores
Esses indicadores, eles vão compor uma documentação que o engenheiro ou o técnico de segurança ele deve cumprir para a empresa, né? Que é o inventário de riscos. E nesse inventário de riscos, ele vai apontar quais são os problemas que pode vir a ocorrer, também as oportunidades de melhorias. Que aí entra nesses programas de saúde, etc., que eu comentei agora. E conforme for... E as urgências. As urgências, né? É nisso que aí já entra o trabalho do psicólogo, do engenheiro, do técnico de segurança, do pessoal de RH, da alta direção, porque tem que ter apoio da alta direção da empresa. É extremamente importante que o empresário ele olhe e fale, eu preciso agir junto com esse pessoal, porque é multidisciplinar, né? Sim. E quais são os fatores de riscos psicossociais? São diversos fatores que a gente precisa trabalhar, né? Por exemplo, jornada de trabalho, que pode ser longa, reconhecimento das pessoas dentro da sua atividade, comunicação interna, né? São alguns que nós precisamos até avaliar, por exemplo, autonomia, né? Como mais? Insegurança. Se você se sente inseguro no seu emprego, será que você vai conseguir performar? Será que você vai ter condição de trabalhar de uma forma que você entregue isso com medo de perder o emprego? É bastante complicado esse tipo de coisa, né? E esses que você falou que vai ter um relatório, como que é o nome essa... Tá. É tipo uma pesquisa que tem que fazer dentro da empresa? Exatamente, Existem vários indicadores, né? Mas para a gente fazer o levantamento de riscos, a gente utiliza um questionário. Tá? Existem diversos métodos, né? Cada método tem um foco, né? Mas o resultado que nós esperamos é o quê? É gerar um diagnóstico dos riscos psicossociais, né? E conforme for esses resultados, né, o psicólogo pode ter uma atuação de poder fazer a tratativa. Né? E a gente também transforma esses valores que são subjetivos, né, em ações e em valores de melhorias. De melhoria. Você já ouviu falar de pesquisa de clima? Eu vou trazer um gancho para ficar mais fácil para o seu entendimento. A pesquisa de clima, ela avalia o clima organizacional. E aí ela tem algumas perguntas. Como é que você se sente na empresa? Você se sente reconhecido? A empresa tem programas. Todo mundo tem medo de responder isso. Então, você imagina que a NR1, ela tem perguntas, mas muito mais relacionadas aos aspectos mais emocionais, né? Como que é a tua condição de motivação, de reconhecimento? O seu trabalho é sobrecarregado? Você se sente cansado? Então, são perguntas com um direcionamento mais de aspectos emocionais do que ergonômicos, embora isso não seja tão indissociado, né? Tem isso também. Como assim? Sei lá, você está fazendo repetidamente o mesmo, isso vai te cansar, né? Tem um cansaço psíquico também, então, putz, tem que parar, dar uma volta, tomar um café, conversar com um amigo, olhar para o lado, tananã, né? Para dar uma... voltei. Então, esses dados, eles são compilados, analisados em formas de... o Zé fala de um mapeamento de calor, que é bem legal. Acho que é legal você falar. Né? É muito legal esse mapa de calor. Essa parte eu gosto bastante, né? Conta, porque Zé. aí a parte Põe pra de fora, dados, Zé. né? Eu gosto. Põe pra fora. Quando a Aline me trouxe esse desafio, assim, eu comecei a olhar para isso e falei, bom, qual vai ser o método que a gente vai escolher, né? Aí a gente escolheu o método que é um método europeu, que é o COPSOC, né? E são 41 questões que são de 5 respostas. Cada resposta recebe uma pontuação que vai de 1 a 5, né? E depois a gente transforma isso numa escala, que chama escala Likert. E ele pontua isso. A gente separa essas questões em grupos, e esses grupos eles têm a ver justamente com essas características psicológicas que precisa analisar. Imagina eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina um semáforo. Isso mesmo. O mapa de calor, ele é como se fosse um semáforo. Você vai olhando as cores e você vai vendo aonde é a urgência para que você tome uma ação, aonde é mais preventivo, que tipo dá para esperar,
e aonde está tranquilo. Exatamente. É mais ou menos esse o mapa. E visualmente ele é muito legal, porque você consegue ver, putz, aquele grupo de colaboradores, meu, ferrou. Aqui o nível de estresse está alto naquele departamento. Aí a gente, tipo, quais são ações de melhoria que a Sim, gente pode? exatamente. Então, imagina um mapa de cores, onde ele vai te sinalizando urgência, o que dá para prevenir e o que, beleza, é um ponto de atenção. Sim. Mas É ele simples de criou. olhar, Mas sabe? é muito legal. É uma Você coisa criou esse mapa? muito legal que ele É, criou, baseado nas eu pesquisas, criei né? baseado num método que já existe, né? É. Uhum. É lógico, a gente teve que desenvolver a parte de lógica, né? Mas qualquer pessoa, independente da área, ela consegue olhar e falar, bom, essa escala, o vermelho está muito maior do que o verde ou do amarelo, né? Então eu falo, puxa, aqui onde está. E a gente consegue, visualmente, pelo software, ver o resultado e a pontuação da Uhum. escala, né? E uma pessoa até do senso comum, tipo, que não conhece muito o trabalho, e essa Consegue foi a identificar. Consegue ideia, identificar. porque a ideia é que a gente vai falar do workshop aqui, claramente, Sim. mas a ideia é para que a gente possa também ter mediadores e multiplicadores na área de RH que consiga ter acesso a essa ferramenta para Isso. poder também identificar, sabe? E uma dúvida é de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essas perguntas para os colaboradores para eu poder ter isso sempre atualizado? Como hoje tem essa questão da melhoria contínua, né? A própria norma regulamentadora exige, é anual que tem. Todo ano a gente tem que A fazer gente tem que fazer anual, É mas assim, pouco. a gente faz É. anual, porque daí a gente segue a lógica da segurança do trabalho. Você faz PPRA, PCMSO anual. Sim, Mas aí, exatamente. pensando nos programas implantados a partir desses dados estatísticos, Hum, a gente faz um porque eu não vou monitoramento. só fazer a pesquisa, eu tenho que implementar Não, alguma Tem, coisa ali para dar uma melhorada. é o Dreams, né? Porque pode Viu, ser, chefe? pode tem Por outros ter. favor, melhore minha indicadores ali, Pode vida. ter empresa que só quer ali o diagnóstico e é isso, também. toca a vida, mas vão ter empresas que, poxa, tudo bem, agora que vocês trouxeram, eu quero a melhoria. Que- Só que, como o Zé falou, é um processo de melhoria contínua. Exato. Então, o que a gente também está desenvolvendo são formas de poder fazer esse monitoramento para entender se as ações que a gente sugere tá fazendo sentido ou não, porque não Tem um adianta efeito você ali, né? dizer, você precisa fazer um ano com o seu gestor, um plantão psicológico, whatever, daqui um ano a gente vê para ver se deu bom. Não, a ideia é que você faça esse monitoramento para entender se está sendo eficaz. Ah, não está? Que tipo de estratégia você pode ofertar para a Exatamente, empresa para que isso fique mais próximo da realidade e que faça sentido para que as pessoas também coloquem em Sim. prática, entendeu? Porque senão fica com a impressão de que você entrega e você só volta em um ano. E essa é a lógica da parte de segurança, pensando na NR17. Ó, amigão, vou te dar o seu PCMO, blá, blá, seu PPRA, sei lá, Seu seu diagnóstico, LTCAT e tudo mais, e exatamente. daqui um ano a gente volta a conversar e não olha pra minha cara. Eu esqueci de algum? Porque eu não sou dessa área. Ah, é verdade. Falei Não, bonitinho, né? tá, é PGR, né, também. PGR, Universalista. Deixa eu ver, PG, não sei o que PGR é o lá. programa de Daqui a gerenciamento pouco eu tô de falando risco. sigla de exame de sangue aqui. Tem uma coisa que eu quero Não fala lembrar. sigla, fala o nome do negócio. TSH, mais fácil. É. Essa área de... Não, o pessoal vai começar a pesquisar no Google. Peraí, deixa eu vai. entrar aqui e vou pesquisando o que que é. É uma infinidade de siglas, assim. Mas tem um ponto importante nesse questionário. Ele tem que... Ele é... Ah, eu esqueci a palavra de novo. A identidade da pessoa que responde LGPD. é protegida. Então, ninguém sabe o que ela respondeu. E tem a questão da LGPD também. Né? Então, hoje a gente tem mais essa. E assim, não avalia, e eu acho que é importante pensar, porque aí é diferente da pesquisa de clima, porque ela avalia o indivíduo. Exatamente. Sim. Ela avalia o coletivo. É o Bem coletivo. lembrado, é. Eu acho que isso é um ponto bom para você colocar. Sim, Porque eu posso te perguntar, e se eu tiver uma pessoa? é verdade, né? Que as empresas pequenas, né? Empresas pequenas. Existem assim, o que a gente faz na avaliação? Né? Até a nossa solução está baseada nisso. A gente separa por grupo homogêneo também, né? Semelhante lá, dos funcionários. Então, dá para você separar os grupos e fazer avaliações. Por isso, nunca são pessoas, né? São grupos de pessoas. Então, você pode
misturar ali engenharia, qualidade e produção, comercial, financeiro e fiscal, né? Você separa esses grupos para quê? Justamente para não identificar as pessoas dos grupos e também deixar assim, o que é mais próximo de análise. Porque às vezes os grupos eles se conversam mesmo nos problemas, né? De Uma área nunca está isolada da nunca outra. tá Se você isolada, olhar né? um fluxograma, né? É. Né? Começa de um lugar, termina no outro, mas você vai. Essa cadência, né? Tem essa Exatamente. cadência. E isso é feito e também é multidisciplinar. A gente tem que conversar com a empresa, tem que ter uma entrevista com a empresa, com o pessoal de SST. Como é que chama aquele relatório de entrevista? É uma entrevista preliminar? É o diagnóstico preliminar Uhum. de riscos, né? Que aí vocês vão conversar com o representante da empresa sobre esse relatório. Exatamente. Tá, já que vocês estão falando bastante sobre o que vocês vão fazer, explica. Aí vocês juntaram e agora vocês estão levando isso para implementar nas empresas, é isso? Exatamente. Explica para mim um pouquinho aí do que vocês estão Pode falando falar, sobre. baby. Fala os dois, sem problema. Tá. O que nós estamos fazendo, né? A gente tem alguns contatos, na verdade, os contatos, a maioria são da Aline, né? Que já é a área de domínio dela, né? E a gente tem feito já algumas reuniões para quê? Para levar isso para as empresas como uma solução. E o que é diferente na nossa solução, né? A gente quer fazer um trabalho online, né? Porque isso dá escalabilidade. As pessoas não precisam, então o pessoal uma parte trabalha no presencial, outra parte trabalha no home office, né? Então o que a gente consegue fazer? A gente consegue desenvolver independente do local, né? E também trazer uma análise de forma rápida, né? Como o nosso questionário já está vinculado com a nossa ferramenta de análise, é praticamente automático o resultado, né? O que demora um pouco mais? É a análise das ações. Uhum. Né? Qualitativa, né? E aí entra o papel da Aline, que é fazer essa avaliação, né? Que são essas ações, né? Que você perguntou agora há pouco, que pode ser múltiplas. Me veio alguns insights de umas coisas que eu E passei. tem um prazo para a empresa colocar essas ações em vigor? Tem. Então vamos falar assim na prática, para a galera entender um pouco mais, né? Acredito que eu tenho a minha empresa de publicidade, propaganda, de comunicação, marketing, adoro. Uma empresa de marketing, trabalha a menina lá que faz captação de clientes, trabalha a mocinha do financeiro, o rapazinho da divulgação. Temos lá 15 funcionários na empresa. Então, agora eu recebi, né, eu, empresária, sei muito bem sobre as NRs, falei, poxa, NR1, o que eu faço agora? A melhor pessoa. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Ligar para a Aline e para o Zé. Aline, José Roberto, socorro. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou passar para o Zé. Tá. Ixi, conta. Esse aí é bastante interessante. O que você vai fazer por mim? Ó, a colinha. Eu tenho uma colinha aqui muito boa. Olha, essa colinha, nem sabia. Olha, você nem viu, né? Daqui uns dias ele solta a cola. Não, já solta essa cola logo. Conte-me. A gestão de análise de riscos, ela é parecida, lembra muito uma gestão de projetos. Okay. Você tem que ter um planejamento, você tem que fazer um levantamento de dados preliminares. Mas eu não sei fazer isso, Zé. O que eu vou fazer aqui? A gente pode fazer uma entrevista com você, saber... Você vai me perguntar para mim o que, por exemplo? Eu vou te perguntar, assim, quantos funcionários você tem, quais são as áreas que você... A gente vai separar suas áreas, vai saber... Eu tô com um problema com a menina que ela não para de faltar. Toda semana a gente vai querer olhar os indicadores. Na sexta-feira ela me traz um atestado. A gente vai ver a CID dela. A gente vai ver a CID, a gente vai entender como que é o ambiente de trabalho dela, se ela trabalha sozinha, se ela tem uma equipe, qual o horário de entrada, qual o horário de saída. Quanto tempo vocês vão passar na minha empresa para fazer essa análise, assim? Vocês vão ficar, tipo, muito tempo ali comigo? A gente colocou mais ou menos uma média de quantas horas? Que eu não me lembro agora. Porque é difícil também a gente fechar isso. Vai depender muito, de cada cliente, cada empresa, situação. Um levantamento desse. Normalmente, acho que a ideia de pedir os levantamentos é já pedir os indicadores, os dados.
Porque daí a gente analisa, né, fora, porque ninguém quer gastar muito tempo hoje em dia Não. fazendo. Não dá, porque eu tenho Não. outro cliente para atender daqui a 20 minutos. Não. Sim, tem Esse que é o ponto. Se ela trouxe esse ponto, dessa beleza, quero ver os indicadores, como que é essa estrutura, lista de Sim, sim. colaboradores, divididas por departamento, quantas pessoas tem em cada departamento. Nossa, é um trabalho muito gigante que vocês estão Sim. fazendo, Sabe então, por quê? né? Eu acho que Exatamente. antes de você aplicar o inventário, você Ah, já, é, com né? esses dados, você já consegue ter claro, muito superficialmente, a ideia. Cara, quer ver? Você vai para uma empresa, sei lá, pequena. Aí você, sei lá, passa e fala, opa, e daí? Nossa, que legal. Aí o colaborador, aí você escuta aquele colaborador e fala, putz, eu preciso comer rapidinho porque eu tô sozinho aqui. Aí a orelha de Indicador. elefante já faz isso. Fala, opa, peraí. Se ele vai rapidinho comer, como é que tá aí? Sozinho, então ele não tem ninguém, não tem backup. Entende? Uhum, É. sim. Já tô dando Você uma. já vai ter Você alguns já tem aqui, indicadores ali. Você já opa, vai ter um negócio. Isso a gente tem os insights porque a gente viveu isso na pele, Sim, né? sim, é verdade. Então, peraí. E assim, hoje em dia a empresa não quer gastar tempo, E na nem boa. e dinheiro, nem né? Meu, me dá indicadores aí pra gente poder analisar e aí a gente volta com Sim. as perguntas pontuais para resolver isso. Pelo menos, assim, na minha ideia é isso. A não ser que você tenha uma pessoa de empresa super disponível para poder contar a vida dela. E a gente, como cobra por hora consultoria, né? Então, tem isso também. Tem isso também. esse É, ponto. claro. Eu sou psicóloga, eu cobro a hora. Se a pessoa quiser ficar 10 horas, beleza. Só que ela vai me pagar as A 10 gente horas. fala, por isso que eu faço podcast. Fica aí, ó. Eu É, falo, Você- desabafo, é desabafo. simples Ninguém assim. nem percebe que tá rolando a Então, se terapia a na gente mesa. tem esses dados antes, a gente já consegue ter mais ou menos Entendi, uma Aline. noção, por exemplo, putz, aqui a gente vai ficar de olho lá naquele mapa de calor para ver essa urgência aqui, entendeu? Entendi. Já dá uns insights da onde você tem que ir. Então, a empresa de vocês entra em contato com os RH e começa a conversar com as pessoas, faz uma pesquisa ali, uma entrevista base, depois faz uma entrevista mais aprofundada, disponibiliza os formulários para o gestor de Vende, RH é isso, a e gente vende o eles. serviço, disponibiliza para o RH, a gente dá um treinamento para o RH de Ah, o treinamento. Ah, multiplicador sim, tem isso para também. orientar de que maneira é feita essa aplicabilidade, né? Explica do início ao fim, de ponta a ponta, como é feito. Depois de feito, aí o Zé vai poder alimentar os dados e fazer análise. Depois de fazer análise, ele devolve, a gente faz isso em reunião. E aí decide com o cliente, ó, a gente tem aqui as informações. Vocês querem ações de melhoria, né? A gente tem isso também, ou só aqui, porque aí são coisas diferentes. O gasto Sim. de energia é Já diferente. teve recusa de ações de melhoria? Vocês já receberam essa recusa? De vocês Ah, apresentarem e falar assim, ó, tá deficiente nessa não, área, para ser a empresa. honesta, a gente está falando de um projeto que acabou de nascer. Sim. Então, o nosso ponto inicial agora está sendo de procurar empresas para apresentar. Diante das experiências vividas que a gente teve uns retornos assim bem legais de Bem empresas que viram interessante. possibilidades da que a gente possa entrar, algumas orientações de parceiros também, né, que inclusive você vai conhecer porque uma delas vai estar no podcast com a gente. Então, essa experiência a gente ainda não viveu, então eu não consigo te dar essa resposta. Entendi. Na apresentação que a gente tem feito, as pessoas ficam bastante empolgadas quando a gente apresenta a ferramenta. Porque é uma ferramenta que ela é interativa. Né? Por exemplo, no mapa de calor, quando você seleciona a barrinha com a cor que você quer escolher, ela já te identifica qual é a característica que você vai trabalhar de melhoria. É muito legal. Gente, Isso que chama bacana. bastante É muito atenção. legal. Porque hoje em dia eu vejo muita gente oferecendo solução em Excel, sabe? Então não é uma coisa Interativa, né? A gente interativa, gosta né? disso. Uma outra questão também que é bastante legal é que a gente vai deixar isso online. Então o cliente ele pode acessar o da dashboard e pode imprimir um relatório, Legal. né? E ele pode acompanhar E vai isso durante todo o acompanhando. processo já. Então ele começou um processo ali, vai demorar 2 semanas para colher os dados, então ele pode ver todo
essa melhoria. Por né? isso que o papel do gestor é nesses processos, ele é, assim, o essencial, né? Porque assim, ele precisa ser o porta-voz para poder dar continuidade nas melhorias. A gente não vai, tipo, você fala, gente, a gente não vai fazer isso, mas a cobrança não é do colaborador, é da gestão. Entende? Então, assim, um projeto para entregar a mãos de gestão. E para entrar em contato com vocês, como que a gente faz para contratar o serviço de vocês hoje? Meu telefone, contato do Zé. Vamos deixar aqui na tela contato de vocês para o pessoal procurar vocês em empresas grandes, pequenas, qualquer dono da pizzaria, do mercadinho, da NR1 montadora serve pra de empresa carro. que tem um funcionário. Pra Minha todos, sorveteria? pra sua Se tiver sorveteria. você, a gente faz NR1 para ver como é que tá a sua saúde Gente, emocional. mas é obrigatório mesmo, é real? Sim. É. Se tiver um funcionário. Tem CNPJ, Tem tem que ter CNPJ. Se tiver NR1. um funcionário, sim. É. Porque a gente está falando de um corpo vivo que produz. Sim. Aí você imagina, você com a sua sorveteria, trabalhando sozinha. Nossa, coitada. Aí, ó. Já tem, já vi vai esses rolar, dias já uma- vai ficar cansada. Eu vi esses dias uma menina que ela tem um quiosque no shopping. E ela trabalha sozinha. É dela, ela trabalha ali sozinha. Às vezes vai uma parente lá ajudar ela. E ela tava, tipo, almoçando abaixadinha dentro do quiosque. Porque você não pode fechar o E o quiosque que na hora você do acha almoço. disso? E ela almoçando ali. Eu fiquei, gente, que absurdo isso. Como que a pessoa não tem alguém pra cobrir Pois ela é. no horário de almoço? Nunca. É, a gente É difícil. vai entender a situação socioeconômica dela, mas o que que você acha disso? Aí você acha que se tivesse 10 pessoas faria diferença em ter ela ali comendo? Ela também é um sujeito, Exatamente. né? Se você não tem o Exatamente. tempo de poder usufruir da sua própria refeição, meu, É isso. né? Então, tem acho que esses pontos. E por isso até do workshop que a gente vai fazer agora, né? Sim, vamos falar sobre o workshop que vai acontecer agora em abril, março? Não lembro mais o dia. Abril, Abril. abril, Abril? abril? Não lembro. Não, a gente já tá dizendo, É abril. Mas você tá falando de um tom tão duvidoso que eu tô duvidando. É dessa porque era para afirmação. março, mas vamos para abril. Abril. Então, teremos aqui um workshop agora em abril. Um workshop muito bacana que vai tratar sobre NR1, sobre saúde mental, sobre burnout, sobre várias atividades, coisas empresariais ali que você tem que ter dentro da sua empresa. Vai ser aqui em Itapevi, né, gente? O Sim, endereço a vai ideia- ser divulgado mais tarde. A gente tá com os Outros parceiros, né? A gente tá numa fase de Qual a construção. expectativa, assim, de vocês para esse workshop? Como que vocês estão, assim? Eu tô animada. Essa ideia? Como Eu tô, que eu tô, Me eu tô- conta, eu como tô- que surgiu? Como surgiu? Bom, surgiu numa conversa despretensiosa com a Elizabeth, eu não sei se você conhece. Na verdade, a ideia era a gente, poxa, Elizabeth, conhece alguém de RH para indicar? Outro dia você comentou daquela moça, né? Que trabalha em RH, só para contextualizar, né? Porque a conversa é coletiva. Aí a Elizabeth, putz, vamos fazer um workshop? Oi, tudo bem? Do nada. Do Neida, né? Realmente Porque é foi. bem a cara dela fazer isso. Foi muito do nada, vocês E não têm noção. aí, assim, tá bom, né? A gente tá ainda no escuro, né? Eu tô um pouco insegura porque é a primeira experiência, Sem mas sei lá, eu tô confiando que vai dar bom. Eu acho que você Sim, também com tá super certeza. interessado e tá ajudando a gente, dando vários insights, né? Sim. A gente tava falando aqui, a gente já sacou como a Elizabeth funciona. Aham. Sim. É uma liderança natural. Como a assim, gente Elizabeth funciona? É. Só a florzinha. A menina Elizabeth super é uma poderosa. líder natural, a gente brinca, né? Que assim, ela joga, o que vocês pensaram? Não, mas ela já tá com tudo prontinho ali. Ela já organizou tudo. Ela no já tablet organizou dela. tudo, tá? Deixa a gente existir, mas ela já organizou. E claro, isso pra gente também passa segurança, porque Sim, exatamente. entre eu ter trabalhado em RH e organizar o treinamento para o outro, é diferente de fazer algo para mim. E é uma coisa que eu também tenho Sim. trabalhado, até emocionalmente falando, né? Como é fazer isso para mim, né? Tô insegura, mas eu tô indo, né? É. O que E que tem pra você, Zé, o que dizer? você tá achando dessa ideia? Conta pra mim, o que Tadinho você do Zé, espera aí bora. do... Bom, Vamos. Bora! Aqui. é aquela coisa, né? Eu gosto de viver a experiência, né? Quando eu fui convidado para vir aqui, né? Obrigado, né? Por você
Convidado, obrigado. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, mas eu vou. Eu vou. E tem um workshop também, eu fiquei pensando, falei, olha só onde essas duas vão me colocar, né? Eu falei, mas eu vou, né? Aonde eu topei me colocar, ó, mas essa é isso. Eu responsabilidade. pensei bem, falei, mas é sobre isso, né? É isso que vai levar a gente a trazer boas experiências, né? Fazer a gente crescer, isso. se sentir bem. E eu tô acho muito- que tem a questão também, né, de aparecer. A gente vai precisar, né? Isso para mim sempre foi uma dificuldade, tá? Também. Eu sempre fui boa nas criações, mas assim, eu crio e você Uhum. vai lá. Agora não, eu quero criar e eu quero Dá a sua cara, né? colocar a minha cara Exatamente, aqui. é Eu isso. quero viver a experiência de poder ser vista também, fazer alguma coisa, sabe? A partir de algo meu, É isso. sabe? Não fazer para a empresa. Eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês. Vocês estão nossa, animados. e Gente, você vai tá ser um workshop super super bacana, com maravilhosa com bastante a gente. atividades. Vai ter ali um network, um coffee break. Vai ser A muito gente tá vendo bacana. a questão da ginástica laboral Isso, também. vai falar sobre muita coisa, gente. Vai vir Muita algumas coisa. parceiras. E eu acho que é o primeiro de muitos, né? A gente Exatamente. vai Essa foi uma sentindo, experiência ótima. né? A gente vai divulgar mais tarde data, local, horário certinho nas nossas redes sociais, tá bom? Onde vocês podem se inscrever para poder participar com a sua empresa, seja ela de grande, pequeno, médio porte. Vai lá para vocês ouvirem um pouquinho mais sobre esse tema tão recente que está aí sendo implementado em várias empresas. Então, galera, fiquem atentos, ok? Gente, muito Acabou. obrigada pela presença de acabou? vocês. Se empolgou. É sempre assim, a galera começa. Começa com a cola, daqui a pouco solta. Mas muito obrigada Tá de bom, verdade por vocês terem vindo, topado participar, falar um pouquinho sobre esse projeto Quando é o de próximo? vocês. Tá bom? A Aline Obrigado. já é de casa, tá aqui Você falou que sempre ia falar já. o quê? De um projeto? É, mais tarde. Ah, tá Próximo, bom. assim, ó. Tá bom. Mais tarde a gente conta do Beleza. projeto da Aline pra vocês. Tá. Vamos focar no workshop agora. Sim, claro. Tá sim. bom, gente? Muito obrigada, viu, pela participação. Adorei Isabel. conversar com vocês. Ah, mais um eu pouquinho. sempre adoro. Obrigado. Ótima experiência. E é isso, galera. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Deixa um comentário. Já conhece a NR1? Não conhece? Que é o contato da Aline, que é o contato do Zé? Pede aqui nos comentários que eu vou deixar para vocês. E beijo. Até o próximo programa.